Já estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 6 horas e 38 minutos. E o ex-governador José Melo, que havia sido preso na Operação Estado de Emergência, né? Verdade. Foi na Operação Estado de Emergência da Polícia Federal, foi liberado na manhã de ontem. Bom, Melo deixou o centro de detenção provisória depois de uma decisão da Justiça que suspendeu a prisão temporária dele. Às 10 horas e 10 minutos, um comboio formado por representantes da Polícia Civil, Grupo Fera e Rocan saiu do ramal onde ficam os presídios de Manaus. Mas a informação oficial é de que foi feita uma revista rápida no local. Forças de segurança, elas constantemente estão monitorando toda essa situação. A sociedade ela tem que entender que a gente está constantemente procurando dar uma resposta adequada para todas as crises. São 10h30 da manhã. De acordo com a assessoria da Secretaria de Administração Penitenciária, o ex-governador José Melo já deixou o complexo que fica aqui na BR-174. Ele foi informado que recebeu o benefício do alvará de soltura, isso de acordo com a SEAP. A movimentação que a gente viu aqui foi de alguns carros particulares que não pararam para se identificar e também de alguns carros da própria SEAP que eventualmente fazem o transporte de presos, mas não deu para perceber quem estava dentro desses veículos. José Melo é apontado como um dos envolvidos em um esquema de desvio de recursos da saúde pública, que podem chegar até 110 milhões de reais. Ele foi preso na semana passada pela Operação Custo Político deflagrada pela Polícia Federal. Ele teria sido apontado em algumas gravações que foram flagradas pelo irmão dele, Evandro Melo. Conversas entre Evandro Melo e Mohamed Mustafa, que era um dos chefes desse esquema criminoso. José Melo passou o Natal dentro da prisão, mas agora vai passar o Ano Novo com o benefício do alvará de soltura. A Justiça Federal também deferiu o pedido de prisão domiciliar, no caso, para alguns ex-secretários que trabalharam com José Melo. Wilson Alecrim, que foi ex-secretário de Saúde, Afonso Lobo, ex-secretário de Fazenda, e Pedro Elias, que também foi ex-secretário de Saúde e que estava sendo mantido preso em São Paulo. Ninguém sabe se Pedro Elias vai ser escoltado até Manaus ou não. O que se sabe é que essas pessoas vão ter que entregar o passaporte para a polícia e vão ser monitorados pela Justiça Federal, pelo menos até o fim dessas investigações. Outras pessoas que também faziam parte do governo de José Melo estão envolvidas nesse esquema, que foi investigado pela Operação Custo Político, mas muitas delas tiveram o benefício da soltura ainda no fim de semana. É o caso de Evandro Melo, que é o irmão de José Melo e que também teria sido secretário dele e teria um envolvimento direto com o principal líder desse esquema, o ex-secretário da Casa Civil, Raul Zaidan, e também duas pessoas que eram chefes executivos da Secretaria de Estado de Saúde que participaram desse esquema criminoso. A Polícia Federal encontrou indícios de que José Melo participava desse esquema porque teria flagrado conversas entre o irmão de Melo, Evandro Melo, e Mohamed Mustafa, que é investigado desde a Operação Novos Caminhos. A polícia também encontrou ali alguns indícios de enriquecimento ilícito. No caso, imóveis e também a reforma de um sítio em Rio Preto da Eva, que é do ex-governador José Melo e que teria custado cerca de 7 milhões. Mesmo com todos esses indícios, a Justiça, nesse momento, decidiu que todas essas pessoas deveriam ficar fora da cadeia. Aqui a movimentação que a gente viu realmente não foi muito diferente do normal. Por ser quarta-feira, existe uma movimentação de pessoas que estão levando ranchos para quem está cumprindo pena dentro do complexo penitenciário. Mas essas pessoas demonstraram um pouco de revolta em saber que o ex-governador foi liberado tão rapidamente. Eu acho que era para ele ainda estar preso, Porque o que ele fez, Ele ainda está preso ainda. Para mim não era para ele ter solto, não era para ele pagar os crimes que ele fez, Porque meu marido está preso aí, por que ele não pode pagar também o erro dele? Por que o juiz soltou ele? 3.500 obras com irregularidades foram registradas pelo Conselho de Engenharia do Amazonas este ano. E para ajudar a monitorar e até evitar que esses casos aumentem, o CREA criou um aplicativo de monitoramento. Engenheiros e arquitetos sem certificação podem representar um risco para uma obra de um edifício como este. E foi pensando nisso que o Conselho de Engenharia e Arquitetura do Amazonas resolveu criar um aplicativo de mapas online. A ideia é monitorar os serviços,
tanto no setor urbano quanto na área rural. Principalmente saber onde são os pontos que as anotações de responsabilidades técnicas estão registradas, aonde estão os autos de infrações, enfim, várias outras camadas que o sistema pode possibilitar e otimizar a fiscalização. Segundo o CREA, só este ano foram registrados 3.500 autos de infração de obras irregulares. A maioria dos casos era de profissionais com credenciamento vencido e empresas sem o devido licenciamento. Nós temos que melhorar cada vez mais e dotar a nossa fiscalização de uma maior inteligência para que nós tenhamos sucesso na valorização do exercício profissional. E o Amazonas terminou o novembro com saldo positivo na abertura de novos postos de trabalho. Mas o resultado não é assim tão animador. Dados do CAGED apontam que os dois setores que mais geram emprego, a construção civil e a indústria, tiveram mais demissões que contratações no mês passado. Entre as contratações e demissões, o Amazonas terminou novembro com 395 postos de trabalho. Um resultado tímido, impulsionado por setores como o de serviço, com um saldo de 0,17, e o comércio, com mais de 1.000 novos postos de trabalho. Já os setores que, por tradição, são os que mais geram empregos no estado, apresentaram retração. A construção civil demitiu mais de 2.000 trabalhadores no último mês. E no polo industrial de Manaus, as demissões aumentaram 1% no mês passado. No acumulado do ano, o saldo foi de quase 3% negativos no setor. Os resultados ruins das contratações vieram mesmo com um ano de faturamento melhor que o anterior. Nós estamos com uma capacidade ociosa muito grande. O nível de investimento, eu diria, que teria que ter por parte até do governo, para ajudar nisso aí. Infelizmente não acontece, não aconteceu, e as empresas reduziram seus quadros. Apesar disso, há uma expectativa para mais contratações no ano que vem. Pelo que está acontecendo em termos de pedidos e das próprias empresas, o que se conversa, é que nós vamos ter um ano, eu acredito, melhor do que este ano. O ano de 2018 será para nós um ano bem melhor do que este ano. Agora vamos até os estúdios da Rádio FM, o dia 93.1, para conversar então com Cleiton Pascarelli e Nayandra Morim, que já nos esperam por lá. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Espero que com vocês também. Olha, vamos começar nossos assuntos aqui, né, da nossa interação de hoje, falando que aumentou a verba para o gabinete do vice-prefeito, R$500 mil a mais, é isso? Quase R$500 mil a mais. Os vereadores de Manaus aprovaram, no último dia 20, uma lei que amplia, né, a estrutura do gabinete do vice-prefeito Marcos Rota. E, para você ter uma ideia, hoje o orçamento do gabinete do vice-prefeito tem um valor de R$1.7 mil. Esse valor, a partir do ano que vem, vai saltar para R$2.100 mil. O que fazer com esse dinheiro? O prefeito Arthur Neto justificou para os vereadores que o gabinete do vice-prefeito tem algumas limitações e, por isso, demanda de ser ampliado, né? Demanda de mais pessoal. Para você ter ideia, 28 cargos de comissão e 6 funções gratificadas foram criados, então, no gabinete do vice-prefeito. Alguns vão ter o salário de R$3.200 e outros de R$6.600. É importante observar que esses valores são para o ano que vem, né, em 2018. Exatamente. E aí é inevitável a gente fazer essa relação aí, mencionar que é um ano político, né? É um ano de, na verdade, um ano de eleição, né? Um ano eleitoral. Um belo aumento para um ano de eleição, né? Agora R$500 mil, quase R$500 mil, precisava mesmo de tudo isso? É um valor considerável. Bom, os vereadores se convenceram. Quem sou eu, né? São os nossos representantes lá. É lamentável, mas vamos ver. Vamos ver o que vai ser feito aí pelo vice-prefeito. Justamente. Por falar em lamentável, tem algo também que está sendo lamentado pelos investigadores aí da Lava Jato, que é a história do indulto natalino.
Pois é, o decreto do presidente Michel Temer, aí publicado na última sexta-feira, afrouxou, digamos assim, as regras para a concessão do indulto de Natal e beneficia diretamente os presos na Operação Lava Jato, né? Porque, por exemplo, assim, o presidente Michel Temer, ele afrouxou algumas regras, reduzindo aí a fração da pena a ser cumprida e também não tem mais um limite máximo para ser cumprido por esses presos. E, assim, é algo tão lamentável que, inclusive, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender aí esses efeitos, essas regras, essas novas regras aí decretadas pelo presidente Michel Temer, que concede o indulto de Natal. Isso revoltou aí também os integrantes da Lava Jato, principalmente a procuradora aí do Ministério Público Federal, Dallagnol. Pois é, antes o indulto de Natal era concedido para quem fosse condenado até 12 anos. E agora aí, não tem mais. Pois é, aí se a pessoa cumprisse um terço da pena, por exemplo, se cumprisse até 4 anos, até o dia 25, né, de cada ano, essa pessoa teria direito ao indulto e, claro, se tivesse bom comportamento lá na cadeia e tal, estivesse colaborando. Aí esse benefício foi aumentando, né? Para quem cumprisse 1/4 da pena, né? Para quem cumprisse 3 anos. E agora 1/5 da pena. Então, por exemplo, quem foi condenado a 12 anos, por exemplo, se já cumpriu 2 anos e meio até o último dia 25, tem direito ao indulto. Agora nem tem limite, né, de ano de condenação, não tem né? mais. Quem foi condenado, por exemplo, a 30 anos pode ter direito, né? Exatamente. Inclusive, já julgam isso como inconstitucional, porque o presidente Michel Temer, ele foi bastante generoso em relação aí a afrouxar essas regras para a concessão desse indulto, como nunca foi visto antes, digamos assim. Então, afrouxou as regras justamente no momento que a operação, que as investigações estão abrangendo justamente o alto escalão do governo dele. Inclusive, o procurador do Ministério Público, que investiga a Lava Jato, disse que isso vai contra o que eles estão fazendo aí com relação às delações premiadas. Né? É porque a o pessoa perdão da entende pena, por que delatar se eu vou ter já 80% da pena reduzida. Então, eles entendem que isso vai completamente contra essa questão, acaba colocando a questão das investigações de uma forma em que cai em descrédito, digamos assim, e aí eles não conseguem atingir e chegar ali onde eles querem. Então, por esse e por outros motivos, disse inconstitucional essa questão e é como você falou, né, Nayandra? Na medida em que a Lava Jato chega aos grandes, né, aos poderosos aí do governo, aí afrouxa-se essa questão do indulto de Natal. Exatamente, Carol. A procuradora também da República, Raquel Dodge, questiona também o fato dessas novas regras para a concessão desse indulto, que o presidente Michel Temer também perdoa, digamos assim, o pagamento de multas, né, que foram estabelecidas para crimes, né, cometidos por corruptos, digamos assim, por crimes políticos, enfim, lavagem de dinheiro, justamente num período em que o país está passando por uma crise no orçamento e batida constantemente pelo próprio presidente, né? Como assim? Vai conceder esse indulto que também inclui esse perdão de multas, né, aplicadas nessas penas a essas pessoas que estão aí presas na Operação Lava Jato. Bom, ela já ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e essa ação deve ser ainda julgada, deve ser vista pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Bom, enquanto isso, os advogados de presos estão se mobilizando e a gente vai ficar aqui na expectativa para saber quem é que vai ser beneficiado com esse indulto natalino, né? Quem serão os primeiros? Pois né, que vão ganhar esse presentão aí de Natal? Lembrando que o indulto de Natal é quando você recebe o perdão presidencial. Ou seja, a partir daquele momento que você recebe o perdão, você já pagou toda a sua dívida com a justiça, com a sociedade, você não responde mais a nada, vai para sua casa, vai curtir sua vida normalmente. É diferente da saída temporária, exatamente, né, Wilson? Lembrei agora no ano passado, quando o presidente Michel Temer decretou o indulto de Natal, quem foi beneficiado aqui no Amazonas foi o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. O advogado dele usou aí desse decreto presidencial para incluir Adail Pinheiro, que foi quando ele foi livre, quando ele saiu, quando ele ficou livre, no início desse ano, ele foi beneficiado também por esse indulto natalino aí decretado pelo presidente Michel Temer no final do ano passado. Ok, muito obrigado, Nayandra. Obrigado também, Cleiton. Obrigado, queridos. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
E está encerrando o prazo para que idosos que recebem o benefício de prestação continuada atualizem os dados no Cadastro Único do Governo Federal. Esse benefício é oferecido para idosos com mais de 65 anos, pessoas com deficiência ou incapacitadas de trabalho. Sobre esse assunto, eu volto a conversar com o Danilo Alves. Danilo, até quando e onde pode ser feito esse cadastro? Então, antigamente, no caso até semana passada, o prazo final para que os idosos maiores de 65 anos e essas pessoas com deficiência que participam do BPC, que é o benefício de prestação continuada, esse prazo final era até o dia 31 agora de 2017, mas o prazo foi estendido até dezembro de 2018. Então, essas pessoas têm aí mais um ano para poder realizar o cadastro único do governo federal, que é realizado em centros de referência de assistência social, que no caso são os CRAs. Esse atendimento é realizado unicamente no CRAS, que fica lá no centro, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Então é muito importante salientar o horário para que essas famílias, principalmente das pessoas com deficiência, vão até ao CRAS para poder realizar o CAD único, porque sem esse CAD único, o beneficiário não recebe o recurso. Essa nova lei, essa nova regulamentação, na verdade, ela vem desde julho desse ano. E a gente conversou com o chefe dessa divisão da Secretaria Municipal da Mulher, de Assistência Social e Direitos Humanos, no caso a SEMAGE, o Douglas Marques, que vai explicar para a gente por que agora é preciso que o beneficiário faça esse cadastro único para poder receber esse dinheiro. Vamos ver. Por se tratar de um programa social e por ser o único até então que não estava inserido nesse contexto do cadastro, foi publicado um decreto no ano passado para que aqueles que requerem ou que já são beneficiários do BPC também façam parte do CAD único. Então é muito importante você que é beneficiário, já é cadastrado, na verdade, do CAD único e também não é cadastrado, a poder também realizar a sua atualização. Agora, para quem você não tem o cadastro, precisa ter essa relação de documentos. Nós fizemos a lista para você anotar tudinho no seu telefone ou no seu bloquinho de notas qual é a relação dessa documentação para você fazer o CAD único. Olha, você precisa ter a carteira de identidade, também o CPF de todas as pessoas da família, o título de eleitor, a certidão de nascimento e casamento, carteira de trabalho e também o comprovante de residência. Então são esses 6 documentos bem importantes para você levar no dia do seu atendimento. E olha só, o CRAS ele fica lá na rua Airão com a Avenida Ferreira Pena, no centro da cidade, como eu falei. O atendimento acontece das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. E isso com a questão ali do cadastro único. Já as outras questões de serviços vai até as 2 da tarde. Eles estenderam esse atendimento justamente para poder fazer essa demanda, para poder trabalhar com a demanda desses idosos e dessas famílias. Uma outra informação importante é que até novembro desse ano, o BPC já pagou mais de 4,5 milhões de reais para 4,5 milhões também de pessoas desde que esse benefício começou a ser implantado. E olha só, mais da metade ainda não realizou esse cadastro único no Brasil. Então é importante para você que já é do BPC, realize esse cadastro no CRAS. E se você já tem esse CAD único, é bom atualizar também lá na sede da SEMAGE, tá? E não esquece também que é preciso levar todos os documentos originais e cópias. Para você que não sabe o que é o BPC, a gente explica rapidinho. É um benefício de prestação continuada dada a essas pessoas que não têm ali a questão de realizar a própria manutenção, no caso, trabalhar, eles recebem esse benefício do governo federal, lembrando que não é um Bolsa Família, é um outro tipo de pagamento feito a pessoas que possuem esses cadastros ou têm o perfil familiar de até 1/4 de salário mínimo vigente por integrante de família, ou seja, a renda per capita na média fica até uns R$ 1.100 reais até 4 integrantes da família, então é uma renda per capita
pequena. Então, além disso, a pessoa tem que ter mais de 65 anos ou possuir alguma deficiência. Então, já está dado o recado, não esquece que o atendimento é das 8h30 da manhã até as 2h30, às 4h30 da tarde. Wilson, Carol. Ok, Danilo, até daqui a pouco. Agora são 6h58 e se você está ligando a TV agora não tem problema. Nós preparamos um resumo do que já foi notícia até aqui. Vamos ver. Casa do prefeito de Caapiranga, em Manacapuru, é assaltada por 4 homens. Ele e a família foram feitos reféns. 3 suspeitos conseguiram fugir e um foi capturado pela polícia. Na hora da prisão, foram apreendidos R$36 mil em espécie, mais joias e celulares. Quarteto invade o Centro de Especialidades Odontológicas da Zona Leste. Os suspeitos aproveitaram o momento da chegada de um médico no local e entraram junto com ele. Com a agressividade, renderam pacientes, funcionários e todos ficaram reféns. A polícia investiga o caso. 3 homens armados assaltam ônibus e levam dinheiro e celulares de passageiros. No momento da fuga, 2 deles conseguiram fugir, mas um foi pego pelas vítimas e acabou sendo espancado. O SAMU fez a condução do suspeito para o pronto-socorro 28 de agosto. Ele passou por cirurgia e permanece em observação. Depois disso, será encaminhado para a delegacia. Dados do CAGED apontam que o Amazonas está entre os 13 estados do Brasil com resultados positivos em postos de trabalho ocupados em novembro deste ano. Em contrapartida, 2 setores que mais geram emprego, a construção civil e a indústria, tiveram mais demissões que contratações. E já a gente volta para conversar com o Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Fábio Monteiro. Nós também vamos mostrar os problemas causados pelo excesso do uso de salto alto. Nós voltamos em instantes.